Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Gerardiane, do Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, Assembleia de Deus. E eu estou aqui com uma incumbência gloriosa, abençoada, de estar mais um trimestre, o quarto trimestre, iniciando esse trimestre abençoado, para mais uma vez ministrar a Escola Bíblica Dominical. Hoje, infelizmente, eu vou estar só, né? A minha esposa não pôde vir, a irmã Wanderlé, que coopera comigo aqui, por causa de estar um pouquinho enferma, mas eu creio que na próxima lição, a segunda lição desse trimestre, eu acredito que ela vai já estar com a gente. Nós estamos com um trimestre novo, quarto trimestre, lição nova. Corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós temos a lição de número 1, que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 5 de outubro de 2025, e o título traz o homem, corpo, alma e espírito. O textuário vai nos dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo é o 23. E a verdade prática diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito, para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Foi para isso que nós somos feitos, para glorificar o nosso Deus. E para não perder o bom costume, vamos estar orando e logo depois estaremos fazendo um comentário dessa lição. Senhor nosso Deus, graça te damos, Pai, porque nós estamos iniciando um novo trimestre na Tua presença. Pela glória do Senhor, nós temos um novo tema, uma nova lição, um novo comentarista. Que o Senhor possa nos abençoar e fortalecer, Senhor, ó Pai, os Teus servos, cada um que vai estar cooperando conosco ao assistir essas lições. Pai querido, que o Senhor possa abençoar cada igreja, cada classe de escola bíblica dominical, os seus professores, os seus superintendentes, os pastores que incentivam essa área, né, esse departamento na igreja. Pai querido, fortalece a cada um, anima cada um. Esse tema também é muito interessante, é maravilhoso falar sobre a complexidade da raça humana. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, nos dar direção pelo Teu Espírito Santo, para nós entendermos tudo que o comentarista e que o Teu Espírito Santo vai falar em nosso coração nesse tempo, nesse trimestre até o final deste ano. Assim, papai querido, tudo segundo a Tua vontade de querer, é o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos a nosso comentário, ou melhor dizendo, a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28. E o capítulo 2, o verso 7, 18, 21 a 23. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Nossa lição tem como comentarista o pastor Silas Queiroz, que é jornalista, bacharel em teologia, direito, especialista em direito público, processual e civil, é procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Rondônia, e atuou como pastor também nas congregações de Ji-Paraná, na cidade na qual reside. Esse é o nosso comentarista desse trimestre. E temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro, levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Segundo, ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais.
mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. Terceiro é conscientizar sobre a importância da harmonia entre o corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Nosso comentário, a introdução vai dizer: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, Gênesis 1, 27 e 28, com um ato de coroamento de sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta, em relação a todos os demais seres viventes, muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural, do pó da terra, pelo sopro de Deus em suas narizes, Gênesis 2:7. Nesse trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa, exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo. Sob perspectiva cristã, abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 ao 17. Nós temos como palavra-chave dessa primeira lição, tricotomia. Será uma palavra muito falada durante esse trimestre. O que é tricotomia? E, na verdade, nessa primeira lição, nós temos uma aula bem panorâmica, uma aula mais falando algumas coisas, que vai ser depois desrimida, vai ser minuciosa, de uma forma mais minuciosa será falada em outras lições. Vamos apenas falar uma forma bem abrangente. E então aqui já começou a falar sobre a questão do homem e a sua formação lá no princípio, quando Deus formou o homem do pó da terra. E aí mostrou aqui também, logo na nossa introdução, esse valor, que o homem tem como criação, a coroa da criação de Deus, porque aos animais ele falou para a terra que produza os animais. Quando ele queria formar animais aquáticos, ele falou para as águas, para os mares, produza peixes, produza animais aquáticos. E ali foram formando o próprio planeta, foi formando os seus seres, da terra, da água, do ar. Agora, quando o Senhor vai formar o homem, vai criar o homem, há uma reunião, plural, façamos, está no plural. No verso 27, e criou Deus, no verso 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí não estava só o Deus Pai dizendo, haja luz, haja isso, haja aquilo, não, haja animais, não. Estava uma pluralidade. Ali não estava só o Pai, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade Santa se reuniu para determinar sobre a criação do homem. Então, esse foi um momento singular, na criação humana. Não é à toa que nós somos uma criação tão complexa, feito de um Deus tão tremendo que não podemos nem explicar, mas é uma coisa tremenda que Deus fez ali quando separou para fazer o homem. E é interessante que, como já iniciou aqui falar sobre a questão dele usar elementos que já tinham sido criados por ele, os elementos da terra, foram que já tinha na terra, ele fez, ele montou, da água, fez aquela junção dos elementos da terra, que são realmente, pó, e do pó da terra ele fez o homem. E é interessante que quando ele fez o homem, aquela matéria ainda estava inerte. Ele só realmente gerou vida no homem a partir de soprar o seu fôlego de vida nas narinas do homem, ou nos narizes. Isso quer dizer que naquele momento da criação nós estávamos vendo ali o momento entre o material se encontrando com o imaterial, Deus colocando a sua parte dele no homem. Por isso nós somos gerados de Deus. A realidade é que no ser humano ele é gerado de Deus. Eu sempre costumo fazer uma analogia quando eu estou dando um estudo sobre, principalmente de Gênesis, sobre a questão da criação do homem, é o seguinte,
que se você arranca uma árvore da terra e não a replanta e deixa ela fora da terra, a tendência dela é morrer, porque ela foi gerada da terra, ela produz da terra. Se você pega um animal aquático, um peixe, por exemplo, e tira do seu habitat natural e coloca ele fora, né, do acesso à água, ele vai morrer, porque ele sobrevive vivendo na água. Então, normalmente, o ser humano também é a mesma coisa. Nós somos gerados de Deus. Por isso que quando o ser humano ele se distancia, isso vai ser falado futuramente sobre a questão da queda, né, e da redenção. Então, quando houve a queda, é isso que aconteceu. O homem, ele se distancia de Deus, ele se distancia da sua origem. É por isso que ele morre. A primeira morte que ele tem é a morte espiritual, porque ele se separa. E Deus ali já tinha determinado naquele momento que se ele desobedecesse a ordem que foi dada no livro de Gênesis, lá no Éden, ele morreria. Então, ali é que se dá a separação, porque o homem veio de Deus. E aí a redenção vem para fazer o quê? Para resgatar esse homem e trazer novamente para si. Vamos então ao nosso primeiro tópico, para falar sobre a tricotomia humana, né? Doutrina e teologia. Nós tivemos uma lição passada falando sobre a doutrina da eclesiologia, né? Falando sobre a igreja de Jerusalém. Uma lição maravilhosa, um trimestre glorioso. Agora nós estamos entrando em outra doutrina bíblica, outra doutrina teológica, né? Nós vamos falar sobre a antropologia, né? É o estudo, antropos, homem, logia, estudo. Vamos dar um estudo sobre o homem, né? Na toda a sua complexidade, na sua tripartidarismo, né? Que nós vamos falar sobre a tricotomia. Tricotomia é isso, é tricotomos, né? Separa, tomos, parte. Então, o homem foi feito tripartido. Ele tem a sua parte física, a sua parte imaterial, material e imaterial. A sua parte física e a sua parte espiritual. A física é o corpo. E a imaterial, né? A espiritual é a alma e o espírito. Então, nós somos tricotômicos. Vamos ver a doutrina e a teologia. Diz assim: a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como uma antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original, suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as grandes doutrinas da Bíblia, responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde vem? Para onde vai? É um tempo de tanta psicologização da fé, intensa busca de respostas para problemas humanos em concepção não cristãs. Um piedoso e profundo estudo da Escritura é cada vez mais necessário e urgente a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. É interessante, irmãos, que aqui está falando sobre essa questão, né? O ser humano é uma questão filosófica, é uma pergunta que se faz até hoje, né? Quem é o homem? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Mas nós temos a resposta na Bíblia Sagrada. E nós cremos na Bíblia como o nosso livro de regra de fé e prática. Nós olhamos para ela e cremos no que está escrito nela. Nós sabemos que a realidade, nós somos criacionistas. Os crentes, né, evangélicos, na sua maioria, ou no quase sua totalidade, servos do Senhor, somos criacionistas. O que é ser criacionista? Acreditamos na criação do Todo-Poderoso, que Deus criou todas as coisas. Foi Deus que criou. Não só os invisíveis e os visíveis, né? Não só criou o mundo angelical, os anjos, com todas as suas hierarquias angelical, antes mesmo do homem existir. Também quando o homem foi gerado na terra, também a mesma coisa. Nós acreditamos que foi Deus. E há uma guerra entre criacionismo, né, e o evolucionismo. Então, ambas são chamadas teorias. Mas teorias é aquilo que ainda não foi comprovado. Se eles não conseguem comprovar o criacionismo, nós também não aceitamos a teoria, né, do evolucionismo, que o homem vem de uma evolução de moléculas, de uma coisa assim surreal, que não tem muita explicação, de um acaso que não tem muito o que se explicar,
outros falam do Big Bang, outros falam da evolução como Charles Darwin, né? A evolução da espécie, né? Que nós viemos lá de uma espécie da água, uma molécula que foi se multiplicando, se dividindo, depois começamos a se tornar animais, macacos, né? E começamos a andar sobre as árvores, igual os macacos, depois nós descemos e vai aquela evolução maluca, né? Quantos não teve livros aí de escola da escola secular, né? Livros de ciência que mostravam aquela evolução, né? Desde do macaco lá parecendo um chimpanzézinho até um homem em pé, né? Ereto, chamado Homo erectus, né? Homo sapiens, Homo erectus, quer dizer, uma evolução segundo a ciência, segundo Charles Darwin, né? Essa evolução da espécie. E aí outros falam da formação do universo com o Big Bang, uma grande explosão que de uma forma maluca formou tudo que está aí, mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no Pentateuco, nós acreditamos no que Deus inspirou Moisés para escrever, principalmente o livro de Gênesis, as origens de todas as coisas, inclusive da terra. E é interessante que, olha só como é que nós somos realmente a coroa da criação de Deus, coisa gloriosa, é como Deus preparou um planeta para nós habitarmos. Foi Deus, Ele fez como uma mãe, como um pai, quando a mãe está gestante, está aguardando o nascimento da criança, então ela vai preparar um enxoval para esse bebê, um quarto decorado para esse bebê, né? Tudo preparado na casa, um ambiente tranquilo, para que ele possa dormir tranquilo, se alimentar, crescer saudável. Não foi diferente. Deus também preparou a terra para o homem. Há teses dentro da Bíblia sobre a recriação da terra, que a terra no passado era para os anjos, né? Passearem, né? Era um local de um tipo, né? Um arraial, como é que se pode dizer o termo, mas de anjos. E depois, com a queda de Lúcifer, né? A rebeldia do querubim ungido, juntamente com todos que se com eles rebelaram, houve o caos, né? Então nós vamos ver logo no princípio do livro de Gênesis, esse mundo, essa terra caótica, né? Que o Espírito Santo parava sobre a face das águas, ela estava sem forma, vazia, né? Em trevas, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Essa era a terra caótica, depois de ser destruída, segundo a tese, né, teológica. Agora nós temos aí uma recriação de Deus, já preparando uma terra não mais para os anjos, mas para o homem, para que o domínio seja do homem, para um mundo mais mineral, vegetal, né, que é no caso do homem subviver e sobreviver nele. Animal, vegetal, mineral, são os elementos que o homem convive até os dias de hoje. Então, o mundo foi preparado para esse homem. Aí você vê que realmente Deus nos colocou como a coroa da sua criação. E a questão filosófica, né? Quem é o homem, de onde ele vem, para onde ele vai? Talvez os filósofos do mundo vão ficar perguntando e se debatendo sobre isso até os fins dos séculos, mas a igreja do Senhor, aqueles que conhecem Jesus e conhecem a sua palavra, têm certeza de onde que nós viemos, da forma que nós somos gerados e a forma que o Senhor queria que nós andássemos com Ele. Pecamos, mas Ele mandou um Redentor, permitiu que seu Filho viesse, encarnasse e se tornasse Redentor. E agora nós estamos caminhando juntamente com Ele para uma eternidade futura. Assim é o servo do Senhor. Vamos lá. A tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano: corpo, alma e espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição. A primeira divisão, as partes material e imaterial. É explicitamente apresentado no ato de formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Então nós temos aqui o Senhor tirando do elemento da terra, que é a parte material, para formar o corpo do homem, soprou em seus narizes o fôlego da vida, que é o seu espírito, formando dentro do homem, e foi feito alma vivente, o elemento alma, que não vai ser explicado também cada elemento.
o corpo, a alma e espírito, que são os três elementos que o homem possui. Nós temos aí no Velho Testamento também, né, alguns textos que vai corroborar com essa fala, né? Nós temos Daniel 7,15, Zacarias 12,1, Mateus 10,28, né? Então nós temos várias falas. Vamos ver aqui Mateus 10,28, já é o Novo Testamento no caso, né? Mateus 10,28. Diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui o Senhor está distinguindo bem o material do imaterial. Ele falou: não temas o que mata o corpo, porque o inimigo da nossa alma, ele veio para matar, roubar e destruir. Pode acontecer que você, como servo de Deus, vir a óbito, né? Vir ser morto na obra de Deus, fazendo a obra de Deus por perseguição contra a palavra de Deus, como aconteceu a Estevão, né? Na lição passada falando sobre isso, como aconteceu a Tiago, um dos apóstolos, como aconteceu com todos os demais apóstolos, só João que não morreu no viés de martírio, mas todos morreram de martírio, os primeiros discípulos, nas arenas, né? No Coliseu. Então, isso é natural que possa acontecer com o servo do Senhor que anda em fidelidade com o Senhor. Se estiver numa região muito difícil para pregar o Evangelho, isso pode vir a acontecer. Mas o que eu estou dizendo? Ó, não temeis a esse, que pode matar seu corpo, pode levar você ao cadafalso, pode levar você para a forca, a uma guilhotina, a diversas formas de morte, né? Ou fuzilamento, todas as formas. Mas, todavia, ele pode matar só o seu corpo. Agora, o que ele fala, não pode matar a sua alma, porque sua alma é imortal. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser interior, né, o homem interior, ele é imortal. Então, isso não pode ser matado. Agora, você tem que temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quem pode fazer isso? O próprio Deus, o próprio Jesus. Ele pode realmente lançar sua alma e seu corpo no inferno, se você andar fora do propósito da sua palavra e não recebê-lo como Senhor e Salvador da sua alma. É para lá que todos aqueles que recusam a mensagem da cruz vão habitar a sua eternidade. Então, infelizmente, é uma verdade que tem que ser falada. Então, aqui nós temos Jesus falando sobre essa tricotomia. Vamos lá. Nós temos o terceiro subtópico que fala sobre físico espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é o Espírito, João 4,24, foi constituído de uma combinação única: elemento físico, pó da terra, com elemento espiritual, sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo que se esvai com ele. Já o termo hebraico para a vida em Gênesis 2,7 é alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão literal, fôlegos das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Então, são fôlegos das vidas, porque são três partes que se coexistem no único corpo, né? Alma, espírito e o corpo. Porque Deus também, na sua formação, são três em uma só substância: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não falamos que nós adoramos três deuses, não. Nós adoramos o único Deus que subsiste, né, em três pessoas distintas, cada um na sua forma de trabalhar, mas todos são o mesmo Deus. Então aí também Deus agora faz o homem de uma forma também assim, como se fala, ele fez o homem da mesma forma, tripartido, só que três em um, né? Vamos falar assim, três elementos num só ser humano. É o corpo, que é o invólucro dessa alma e desse espírito. Ele é a embalagem, vamos falar um termo mais entendível, né? Embalagem, uma embalagem da alma e do espírito. Então, quando a alma e o espírito saem desse corpo, esse corpo morre. Por isso que vai falar a Bíblia que o pó volte ao pó, né? Então, que o espírito volte a Deus. Então, quer dizer,
O pó é aquele elemento que nós somos tirados. E quando nós chegamos ao período da nossa morte, então nós voltamos ao pó. Por isso nós vamos ser sepultados. Então nós temos que entender isso, que nesse momento nós voltamos à origem, né, quando nós somos sepultados. Então vamos aqui, nós temos um texto aqui para nós lermos aqui, Hebreus 1:13. Hebreus 1:13 fala sobre a diferença do homem e os anjos. Está dizendo assim: a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que pões teus inimigos por os cabelos dos teus pés? O 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui está dando um conceito dos anjos. O conceito dos anjos é que eles são espíritos ministradores. Eles não possuem corpos, como nós. Eles não têm, eles não são presos a um corpo, como nós somos presos a um corpo. Eu estou aqui, eu não posso ir voando por essas paredes, eu não posso atravessar a porta, porque eu tenho um corpo. Eu tenho uma parte imaterial que está dentro de mim, mas ela está dentro de um corpo. E esse corpo, ele é tangível. Ele pode ser tocado, né? Ele não tem como, agir como um anjo. O anjo pode se manifestar em qualquer lugar, porque ele é espírito. Então a Bíblia deixa claro que ele é espírito ministrador. E tem uma diferença também, olha só. Vamos ver Salmo de número 8. Olha o que a Bíblia fala sobre a questão da coroa da criação, né? Olha o que o salmista vai dizer. Salmo Davi vai falar assim, ó: quando vejo os teus céus, obra do teu dedo, a lua, as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembre dele? E o filho do homem para que o visite? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Quer dizer, nós somos feitos pouco menor do que os anjos. Quer dizer, os anjos têm uma superioridade. Esses anjos que está sendo narrado não é os rebeldes, né? Não são os demônios que hoje atuam com Satanás, não. Está falando dos anjos que permanecem em fidelidade ao Senhor. Sim, esses anjos realmente são superiores a nós em força, em capacidade de locomoção, em sabedoria, inteligência. Eles são, tremendamente poderosos. Então, não tem como compararmos com ele. Nós temos um exemplo bíblico disso, quando Senecarib desafiou o rei de Ezequias, e Deus enviou um anjo e matou 135 mil soldados de Senecarib, o rei da Síria, que se levantou contra o rei Ezequias. Então você vê, olha como Deus é tremendo, olha como Deus criou um ser tão poderoso quanto os anjos. Mas nós fomos só a coroa dessa criação. Hoje não vamos falar de angelologia, não vamos falar sobre a antropologia. Então o homem ele foi feito um pouco menor que os anjos. É só uma comparação que eu estou fazendo aqui agora, mas os anjos foram feitos um pouco menor. O homem foi feito um pouco menor que os anjos, mas o Senhor nos coroou de glória e de honra. E Deus colocou a terra sob o domínio do homem. Pena que esse homem, não fez jus à honra que recebeu a partir do momento que desobedece ao Senhor, E aí vem todas as penalidades sobre ele e sobre toda a raça humana depois dele. Vamos agora para o nosso segundo subtópico, Porque o tempo não nos espera. O assento é bom, mas tem que olhar o tempo. A distinção entre a alma e o espírito. A alma, do hebraico nefesh e do grego psique, e do latim também, anima. A alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes, somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é de ser vivo, como em Gênesis 1:20, alma vivente. Nessa acepção, a palavra alma é usada também para os animais. Significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus, Gênesis 2:7. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus aos homens, para o exercício de sua missão, Gênesis 1:28. Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes.
Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. A alma, queridos, ela, como foi falado aqui no psique, no grego, hebraico nefesh, no latim, anima. A alma, ela é esse ser que faz um interrelacionamento entre o corpo, que comunica com a parte externa, e o espírito, que é de Deus, que veio para levar o homem a adorar a Deus. Vamos falar sobre um pouco o espírito daqui a pouco. Mas a alma, ela é a sede das emoções. E ela tem 3 sentidos para mostrar que o homem é diferente do animal. O animal, né, como foi falado aqui, a alma dele, foi falado no tópico passado, a alma dele está no seu sangue, né, na sua vida. Ele morreu, a alma dele morre também, esvai-se com sangue. Ele não tem espírito e alma como homem e vai viver a eternidade, não. Ele morre. Ele só não vive, nasce, cresce e morre. Não tem essa história de que também os animais têm espírito, não, e tem alma, não. Essa alma do animal está no sangue dele. Não tem essa conversa de que ele possa encontrar com um cachorro que morreu lá na eternidade, lá no céu, eu te encontrar. Isso é história de carochinha. Agora o homem não. O homem, a sua alma e seu espírito são imortais. Na verdade, Deus queria que o homem todo fosse imortal. A intenção de Deus quando fez o homem é para que ele fosse imortal. Mas todavia havia dentro lá do Éden uma lei, e essa lei foi quebrada. E a partir da quebra dessa lei, então veio a morte. Então agora a morte veio a todos os homens. Só que o homem, a partir do pecado, então ele agora realmente tendencia a morrer. Agora o animal não, o animal é diferente, porque o animal, a sua alma está no seu próprio sangue. Morreu, acabou. A alma e o espírito não. Ela continua sobrevivendo a partir da morte do cidadão. O corpo é que vai ficar inerte, o corpo é que vai ser lançado na sepultura, o corpo é que vai voltar ao pó, mas a alma e o espírito têm o seu destino, né? Nós vamos lá em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, seguindo assim o juízo. Que juízo é esse que o escritor dos Hebreus está dizendo? O juízo do que ele fez aqui nessa terra, porque essa terra aqui, querido, é o tempo que você define como é que você vai passar a eternidade. Então nós vamos falar um pouco sobre isso nessa lição. É nessa terra aqui, nesse corpo que você está vivendo aí, nesse corpo que eu estou vivendo aqui, é que eu vou definir qual vai ser a minha e a sua eternidade. Então por que morrer no homem segue esse juízo? Assim que eu morro, se eu aqui aceitei a justiça de Deus através de Jesus Cristo e aceitei a mensagem da cruz, arrependido dos meus pecados, me converti ao Senhor, então eu morri, querido. Eu tenho um local apropriado para que a minha alma e o espírito descansem até o dia do arrebatamento, né? Eu tenho um paraíso me aguardando. Não foi assim que Jesus falou para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso? Então é lá que nós estaremos, no paraíso. Os que morreram em Cristo estão agora nesse momento no chamado, né? Nesse momento são chamados no período intermediário, esse estado intermediário do homem. É nesse período que ele morre, é que ele vai se separar do corpo. Então o corpo vai para a sepultura e ele vai para o paraíso de Deus. Agora, se esse cidadão andou em pecado, em rebeldia, nunca confessou seu pecado, nunca aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, não aceitou essa justiça que vem da parte de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz, querido, o destino dele também já está lançado. O juízo está lançado. Ele vai ser colocado no lugar de tormento, chamado Hades, ou Sheol, né? Sheol no hebraico, Hades no grego, mas são lugares, né, para viver um estado intermediário. Só a alma e o espírito, não vai viver ali o corpo. O corpo foi colocado no Hades. Não, o corpo foi colocado, né, na verdade, na sepultura. Aí no momento certo vai haver essa união novamente do imaterial com o material. Qual o momento? Para o justo, para o servo do Senhor, será no arrebatamento da igreja. Os mortos estarão primeiro. Nós temos isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4.
os mortos estarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos também transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos com eles. Então, quer dizer, é assim que vai acontecer. Primeiro, os mortos estarão primeiro. E aí os ímpios, como é que vai ser? Aí vai Apocalipse capítulo 20, né, que vai falar sobre o trono branco, que é o juízo dos ímpios, que será a segunda ressurreição. Eles vão ressuscitar, sim, para receber. Aí vão novamente ter um corpo, mas não glorificado como a igreja, um corpo sem glória, para ser julgado diante do Senhor ali no trono branco e para ser lançado no seu destino eterno, que é o lago de fogo. Então, aí o momento desse corpo vai se unir novamente. Mas, por enquanto, esse estágio intermediário é o momento que essa tricotomia vai ser separada, né? Corpo para o pó, alma e espírito para os seus destinos, né? Até se cumprir na eternidade. Vamos para o espírito. Aqui falamos sobre a alma, né? Então, a alma, ela tem também, é na alma que se vê a diferença entre um ser humano e outro. Porque é na alma que tem a razão, é na alma que tem a emoção, o sentimento, é na alma que tem a volição. O que é a volição? A vontade. O ser humano tem suas vontades próprias, né? Agora, essa vontade, ela tem que, quando serve a Deus, ela tem que ser submetida à vontade do Senhor. Agora, o homem, quando ele não tem a Deus, ele não serve a Deus, a sua vontade é própria, ele não vai obedecer o querer e a vontade de Deus. Mas essa vontade, queridos, né, é o chamado livre-arbítrio, que também pode salvá-lo, pode condená-lo. Porque se ele realmente reconhecer que precisa de Jesus, ele vai ser salvo. Mas ele pode também se rebelar contra essas coisas, não querer servir a Deus. É o livre-arbítrio, é a livre vontade que ele tem. Então isso está tudo na alma, sentimento, razão. Você vai ver Paulo escrevendo Romanos capítulo 12, dizer que o nosso culto é racional. Por isso mesmo é que ele está dizendo isso, porque nós temos capacidade de raciocinar o que nós estamos adorando. Quem nós estamos adorando? Conhecemos pela palavra. Então isso está na alma do ser humano. Vamos lá. O espírito, do hebraico ruá e do grego pneuma, né? O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma, é inseparável. Dele compõe a parte material do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo e o homem exterior. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia e com comentários. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa por meio do corpo, utilizando o sentido físico para explorar o mundo exterior. Dela recebe as necessárias impressões. São os três elementos que formam um único ser ou pessoa. Então nós temos aí os três trabalhando em conjunto, né? Corpo, alma e espírito. Então o espírito, ele veio de Deus para o homem. É onde que interliga o homem com Deus. É aquilo que leva o homem à adoração. E alguns, né, primeiro que já tem um problema com a tricotomia, nem todos creem, né, nem todos os teólogos acreditam na tricotomia do homem. Alguns só falam uma dicotomia, né? Um ser interior invisível, alma e espírito é a mesma coisa, e agora tem além da tricotomia, aí tem a dicotomia, e a tricotomia que nós defendemos, né? O homem é formado de corpo, alma e espírito. Mas nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, né? Até nós lemos aqui no nosso textual dessa lição, 1 Tessalonicenses 5:23, e diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo deixando bem claro as partes que um ser humano tem, e que todas essas partes têm que estar irrepreensível, conservado para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos que estar preparados para encontrar com Jesus, mantendo tanto o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito voltado para esse Deus, a fazer a sua vontade e glorificar tanto no corpo, como na alma, como no nosso espírito. Temos um outro texto para corroborar que a tricotomia é mais correta do que a dicotomia que alguns defendem. Nós vamos ver aqui, ó. Hebreus 4:12. Hebreus 4, verso 12, que fala sobre a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções de coração. Prestaram atenção nesse versículo? Ela penetra na divisão da alma, essa é a palavra de Deus, e do espírito. Quer dizer que então, aqui, mais uma vez, o escritor aos Hebreus coloca a divisão nisso aí. Ela é a única que pode entrar na divisão, porque eles são andam tão junto que há essa confusão de que uma hora pensa que é espírito é alma, uma hora pensa que é alma é o espírito. Então, mas só que a palavra de Deus tem esse poder de penetrar na divisão da alma e do espírito. E quando fala de juntas e medulas, já está falando da parte física do ser humano. Então, aí é a prova de que realmente, mais um texto bíblico, corroborando que a tricotomia mais correta de dizer que o ser humano, a formação do ser humano é tricotômica do que dicotômica. A única dicotomia que eu vejo na Bíblia, muitas vezes Paulo falar, é do homem interior e do homem exterior. Quando ele fala essa dicotomia, ele está falando verdadeiramente assim, que o homem interior, que ele está falando, é a alma e o espírito, que são a parte imaterial do homem. Mas o homem exterior é esse corpo físico. Ele falou, embora esse homem exterior se corrompa, o interior se renova. Então está falando de uma alma e um espírito que está se renovando. Então aqui nós temos o espírito. Outra coisa interessante sobre o que se pode falar do espírito, né? Que ele tem esse espírito, ele veio no ser humano, dentro do ser humano é o fôlego que Deus que dá vida, tanto a alma quanto o corpo, e ele que nos leva, nos eleva a Deus, nos faz olhar para cima, né? Que a palavra antropo significa, né, olhar para aquele que olha para cima. Então o homem é aquele que olha para cima. E olhar para cima é olhar, buscar as coisas de Deus, certo? Só que quando o homem está no pecado, alguns falam que esse espírito está inerte, está morto. E aí o homem vive só para pecar e o espírito não busca mais a Deus. Mas eu às vezes não concordo muito nessa palavra, porque por que as pessoas buscam uma pedra para adorar, um gesso para adorar, um pedaço de pau para fazer um ídolo e adorar? Porque está sentindo o desejo de buscar aquilo que ele não consegue buscar mais, porque se distanciou de Deus. Então ele vai procurar numa pessoa, num ator, numa atriz, num jogador de futebol, numa roupa, numa alguma coisa, uma fonte de uma idolatria. O homem vai se tornar idólatra, até de si próprio. A idolatria é uma idolatria de si mesmo, né? Um narcisismo exagerado. Então, a pessoa tem vários tipos de idolatria. Então, não quer dizer que o homem não deixe de adorar. O espírito dele está totalmente perdido por causa do pecado do homem. Então, ao invés do homem buscar a Deus, ele vai buscar outras coisas para substituir Deus na sua adoração. Porque o homem, no seu princípio, né, na sua formação original, ele foi feito para adorar a Deus. Por isso que ele adora, né? Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, naquela entrada triunfal, os fariseus ouviram ele dizer: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, e toda aquela glorificação, falou: manda que esse cale. E Jesus respondeu aos fariseus assim: olha, se esse calarem, até as pedras clamarão, né? Porque na verdade nós somos feitos, nós, a princípio, né? A coroa da criação de Deus foi feita para adorar ao Senhor. Quando nós nos distanciamos desse Deus, nós vamos procurar outra fonte de adoração. E a Bíblia fala que quem adora essas fontes aí, a demônios adora, né? Está lá em 1 Coríntios, parece que 1 Coríntios 10, me parece que eu vi até um estudo desse recente, foi 1 Coríntios 10, vai falar sobre essa adoração a demônios, quando você adora outros que não é Deus. Quer ver? Aqui, ó. Verso 20. Verso 20 de 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então Paulo está chamando um alerta à igreja de Corinto sobre essa questão de que essa fonte de idolatria dos gentios era a adoração a demônios. Então, saiu da adoração de Deus, tudo que você adorar é aos demônios que você está adorando. Então vamos tomar muito cuidado,
porque o Espírito está em nós para adorar a Deus. Esse Espírito que Deus deu para dar vida ao nosso corpo é para adorar a Ele. Tanto é que lá em Romanos 8, Paulo fala sobre isso, que o Espírito Santo, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele vem e testifica com o meu Espírito, com o seu Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então desperta novamente o Espírito de adoração em nós. Por quê? Porque o Espírito estava ali inerte, pecando, fazendo tudo errado. Agora ele recebe uma mensagem direta do Espírito Santo, porque agora você tomou atitude, né? Caiu em si como filho pródigo e reconheceu que precisa de Jesus. Então, a partir do momento que eu reconheço que preciso de Jesus, o Espírito Santo vem e já testifica com o meu Espírito. Agora vamos adorar a Deus, filho. Agora vamos adorar a Deus, que agora você voltou à comunhão plena com o Senhor. Vamos lá para o terceiro tópico. A interação das três dimensões. Nós temos corpos, afetos e somatização. O corpo no grego é soma. É a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos atributos da alma e do espírito. Empregando o vocábulo coração, no hebraico é lebe e no grego é cardia, uma das principais palavras que o Antigo e Novo Testamento usa como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: coração alega, formoseia o rosto. O coração com saúde é a vida da carne. Provérbios 15:3 é o primeiro, Provérbios 14:30 é o segundo. O outro fala: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17:22. Identificado como doença psicossomática a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crise da alma e também do espírito, inclusive pecados, né? Como se multiplica em nossos dias. Não, nós temos que ver isso: corpos, afetos e somatização. Nosso corpo, ele interage com a nossa alma, né? E com o nosso espírito. E aí ele é a fonte de comunicação com o mundo exterior. É o corpo que é. Nós somos conhecidos pelo nosso corpo. É pela nossa cor de olhos, pela nossa cor de cabelo, nossa cor de pele, nossa altura, se nós somos homens, se nós somos mulheres. Então, tudo isso é o nosso corpo que comunica com o mundo exterior. Mas o que é comunicado é o que está dentro, né? É a alma e o espírito que traz essa comunicação. E aqui nós temos aqui o comentarista falando sobre a questão do vocábulo coração, que muitas vezes é usado no lugar de alma. Nós podemos pegar esses textos aqui que foi lido: coração alega, formoseia o rosto. Poderia mudar para alma. A alma alegre, a formoseia o rosto. E é uma verdade, irmãos. Eu fico olhando alguns textos de Provérbios, e é interessante como Deus usa tremendamente Salomão para falar as coisas básicas da nossa vida. Quando nós estamos muito alegres, nós estamos felizes com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa saúde, com a nossa vida, parece que a gente fica até mais bonito. Tão bonito, tão que talvez não se ache tão bonito. Se passa as pessoas olhar mais para ele, porque o rosto alegre, o semblante alegre, faz com que aquele rosto se ilumine. Mas já notou também? Pode ser bonito que for, pode ter a beleza física que tiver, mas quando fica sempre amargo, sempre, né, parece que só toma suco de limão sem açúcar, né, ou come só sopa de jiló, está sempre amargo. Então, esses cidadãos, essas cidadãs, muitas vezes vai passar uma aparência de a beleza vai decair, porque não está mais sorrindo. Então a alma, né, ela é essa comunicação com o exterior, ela é a nossa sede do sentimento. Mas é interessante uma coisa, que aqui nós estamos falando de doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? Psique e soma, são dois termos. Esse psique é a alma, né, no grego. O soma é o corpo, no grego. Então, quando se fala de doenças psicossomáticas, eu estou somando a alma e o corpo. Eu estou colocando aqui que a doença começou na alma, o problema começou, o mal começou numa tristeza profunda, ou talvez numa depressão, numa angústia maior, e vai afetar o nosso corpo. De repente vai surgir uma gastrite nervosa, de repente vai dar algum problema, né, muscular, né, vai trazer um problema de dores de cabeça constantes, e vai gerar outros males que vão se multiplicando. E algo como comida está se multiplicando em nossos dias isso. E aí eu volto aqui para a igreja, né? Por que está acontecendo isso dentro das igrejas?
Por que tantas doenças psicossomáticas estão ocorrendo no meio do povo de Deus? Por que isso? Porque nós estamos realmente buscando a Deus quando surgem problemas na nossa alma, quando nossa alma está triste, quando nossa alma está angustiada. O Salmo 42, me parece que o salmista questiona a sua alma. Por que está triste? Por que está abatido a minha alma? É um solilóquio, né? Ele está falando, conversando consigo mesmo. Eu tenho essa mania de vez em quando conversar sozinho. O pessoal me acha meio doido, né? Que estou em casa, gosto quando estou em casa sozinho, de vez em quando começo a conversar comigo mesmo. É um solilóquio, ele conversando com a sua alma. Falando, por que está abatido a minha alma? É lembrando dos favores do Senhor, lembrando das bênçãos do Senhor, animando a própria alma a reagir àquele momento de abatimento e tristeza. Então, às vezes é isso que está faltando em nós. Uma intimidade maior com Deus. Chegar e dobrar o joelho diante do Senhor e clamar a Ele, buscar a presença dEle, para resolver situações que nós não conseguimos resolvê-las. Nós podemos tentar, mas nós não conseguimos resolver sozinhos. Precisamos da ação do nosso Deus. Nós temos aí equilíbrio e saúde. Tudo está relacionado ao corpo. Porque nós estamos vivendo um tempo de muitas enfermidades. E enfermidades na alma são as maiores. Talvez seja uma das coisas que está fazendo com que nós estamos muito mais voltados para psicólogos do que para crer que muitos problemas que nós temos espirituais. Vou dar um exemplo básico. Antigamente, o crente, servo do Senhor, quando eles começavam uma dor, alguma coisa no corpo, algum tipo de enfermidade, começava a afligir seu corpo, a primeira coisa que ele fazia era buscar em oração uma cura. Ou pedir o seu pastor, ou pedir o presbítero, como diz lá em Tiago, se tem alguém doente, chama os presbíteros da igreja, que ele vai ungir com óleo, e a oração da fé vai curar o enfermo. E se tiver pecado, serão perdoar. Então, é a Bíblia que está falando como é o segredo de quem está doente fazer. Então, ir até ou chamar o presbítero, chamar alguém da igreja para que unja, ali fala dos presbíteros, dos anciãos, para ungir quem está enfermo. Primeira, essa era a fé que o crente tinha. Em última instância se procurava médico, se procurava farmácia. Mas a ordem inverteu no nosso tempo. Infelizmente, nós estamos procurando mais os médicos. Alguns que não têm paciência de procurar um médico porque não tem um plano de saúde, porque o SUS é complicado, vai procurar a farmácia e vai se automedicar. Depois é que vai procurar o pastor, falou, pastor, agora por mim que eu estou passando isso mal. Ô, presbítero, vai na minha casa que eu estou doente. É a realidade que nós estamos vivendo hoje. E aí quando eu volto também para a questão do psique, também não é diferente. Antes, nós criamos no poder da oração. E hoje a própria ciência, já vi psicólogos, psiquiatras falar em rede social aí, que está comprovadíssimo que a oração é uma terapia. Uma oração muitas vezes até cura esses problemas que afligem a alma do cidadão. Ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Se nós realmente buscássemos a Deus em primeiro lugar, buscássemos ao Senhor, o recurso do Senhor, para coisa que pode ser muito mais espiritual do que psicológico. E às vezes nós obteríamos sucesso. Vamos lá. Equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa das disfunções da alma e do espírito, este também sofre problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produz angústia ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar as pessoas por inteiro. Um viver santo, equilibrado, requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quando a crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas. Mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. No máximo, aliviam os sintomas,
O arrependimento e o abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Então, meu querido, minha querida, equilíbrio e saúde. Nós temos que ter equilíbrio e saúde. Para ter saúde, temos que ter equilíbrio. E equilíbrio nessa questão de não ficar nesse desespero, nessa angústia de que surge uma dorzinha aqui, já corro para o medicamento. Surge um problema aqui, eu já quero logo fazer terapia e já procurar um psiquiatra e já querer uma interação medicamentosa. Não é assim, querido. Não é assim mesmo. A primeira coisa que nós temos que procurar é o próprio Deus. Clamar mais a Ele. Eu estou aqui dizendo para você que a oração já me salvou de depressões. Deus sofrer uma aflição, uma angústia muito grande. E eu ir para a presença de Deus e buscar a Ele. Muitas vezes nem a minha esposa, nem os mais próximos sabiam o que eu estava passando. Mas eu ia até Ele e clamar e me rasgar diante dele, né? Me realmente mostrar toda a angústia da minha alma diante do Senhor. E ali o Senhor, através do seu Espírito Santo na minha vida, fazer com que eu sentisse um alívio da parte do próprio Deus a partir daquela oração. E da forma que eu cheguei, eu saí totalmente diferente, totalmente aliviado. Em situações que Deus usa pessoas para também fazer isso. Eu tenho exemplos de coisas que Deus fez quando você ora e clama a Ele, porque você não quer viver isso. Você não quer viver síndrome de pânico, você não quer viver ansiedade exacerbada, você não quer viver depressões. Então você quer ser uma pessoa que realmente crê no poder dele. Então eu fazia isso, eu clamava a Ele. E quando a situação ficava difícil, eu ia para o joelho, orava, chorava nos pés do Senhor, e o alívio vinha da parte de Deus. Me lembro uma certa feita, eu estava desse jeito, muito angustiado, e fui para a igreja. E eu sentei lá no último banco, vindo do serviço, triste, abatido. Só Deus e eu sabiam o que eu estava vivendo. Sabe o que Deus fez? Sem o irmão saber, Deus trouxe um obreiro lá no púlpito. Ele veio até a mim e me abraçou silenciosamente. E ele não sabe o quanto Deus o usou. Aquilo foi terapêutico para a minha alma. Dali eu saí aliviado. É como se o próprio Deus tivesse me abraçado. Então é isso, irmãos. Muitas vezes o que está acontecendo nos dias atuais, nós estamos muito recorrentes a psiquiatras, a psicólogos, a médicos, a medicamentos, enquanto muitas vezes, talvez, o problema não é psicológico, é espiritual, e nós não recorremos ao básico dos básicos do crente, a oração, que é clamar ao Senhor, apresentar a causa do Senhor, e se porventura for necessário, ir ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra, que nós vamos fazer esse trabalho, mas só que, todavia, primeiro plano é recorrer àquele que nos formou, que nos criou da forma que somos, corpo, alma e espírito. E a nossa conclusão vai dizer: uma correta compreensão espiritual acerca do homem e da sua constituição é propósito e é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria sem não em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos vários exemplos bíblicos, e eu creio que durante a lição nós vamos estar voltando a falar sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito, né, de uma forma mais minuciosa, mas nós vamos ter a história de Elias, quando fugiu de Jezabel. Ali é um exemplo de um cidadão totalmente tomado pela... né, ele estava ali realmente muito triste, muito abatido, e uma depressão muito profunda, mas Deus tratou com ele, enviou o anjo para tratar com ele, e tratou de tal maneira que ele conseguiu sair daquilo através da intimidade que ele tinha com Deus. Da mesma forma, a Bíblia nos dá orientação para isso, para nós entendermos que realmente o nosso Deus é que nos formou, Ele nos conhece, Ele sabe a forma melhor de tratar. E se for necessário também, Ele usa os médicos, como o caso do rei Ezequias. O tratamento para a cura da possível morte, né, que o profeta Isaías falou que ele ia morrer, era uma pasta de figo. Quer dizer, é um tipo de medicamento natural, mas que foi Deus que ensinou como trataria da ferida do rei. Então aí é a prova de que muitas vezes Deus vai usar os médicos também para nos socorrer em determinadas situações. Mas em primeiro lugar é procurar o nosso Deus. E que você fique, né, que vocês tenham liberdade, estamos terminando mais um vídeo,
tem a liberdade aí de compartilhar, né? De dar seus likes também e também se inscrever no canal. Que Deus em Cristo nos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Pense Gospel, anunciando Jesus.